Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado aqui diretamente das dependências do INSS, aqui da sede em Petrópolis. Eu vou conversar com Luiz Henrique Alonso de Andrade, nome grande, bonito, afinal de contas ele é gerente da agência aqui em Petrópolis e vai conversar com a gente sobre um tema que tem tudo a ver com a gente trabalhador. Ou seja, a gente trabalha e um dia a gente vai se aposentar. E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Fica comigo que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo. Luiz, muito obrigada por nos receber aqui no INSS e despender seu tempo para falar um pouco talvez com o seu cidadão privilegiado. Você está falando com um trabalhador, não é isso? Perfeito. A gente fala todo dia com ele. Todo dia com ele. Hoje a gente vai falar com um montão ao mesmo tempo, tentando passar da forma mais prática e simples as questões relacionadas à aposentadoria. Quando começou esse debate de reforma previdenciária, rolou um aumento real de busca pela previdência para poder se aposentar, com medo do que podia vir a acontecer? Olha, nos primeiros meses até que nem tanto, mas quando a imprensa começou já a multiplicar a questão da reforma da Previdência mesmo, aí sim, a gente teve um boom nas agências e foi no Brasil, né? Teve um aumento bem considerável, assim, em torno de 30% na demanda de aposentadoria, o que para a gente pesa bastante, considerando ainda que o INSS está passando por uma época agora de aposentadorias em massa de servidores, né? Nós aposentamos também, então assim, os servidores a gente está diminuindo o quadro e ao mesmo tempo aumentando a demanda. Então essa reclamação que a gente ouve, o burburinho lá nos sindicatos e que as pessoas estão reclamando que tem uma certa dificuldade de agendar, que tem isso, que tem aquilo, é o reflexo de um boom de solicitações, mas um movimento interno também em que as pessoas estão se aposentando e a gente não ouviu falar de chamamento para novos profissionais, nem de um novo concurso, é isso? Então, sobre concurso, a gente sempre tem uma notícia ou outra, né, algum boato de que pode sair um concurso. Sinceramente, aqui de dentro não acredito em nada do que eu estou ouvindo a priori. Eu não conto com a possibilidade de receber novos servidores. Certo. Tá? A demanda teve esse boom inicial por conta da reforma, já vem arrefecendo, tá? Então vocês podem procurar o agendamento no INSS sim, porque agora a gente já está com, vamos dizer, com menos demanda, consegue dar conta da demanda. Quem estava desesperado já veio e agora são as pessoas que estão mais conscientes de que precisam ver porque está mais ou menos na época. Isso. Na verdade, assim, vamos lá, a necessidade também faz a criatividade, né? Então, nesse tempo agora, com esse problema, a gente já vinha prevendo, né, a redução da disponibilidade de servidores. Então, a INSS começou a investir em ferramentas tecnológicas que melhorassem tanto o atendimento internamente, né, quer dizer, sistemas melhores que permitam que a gente consiga dar uma vazão melhor à demanda do INSS, e também ferramentas para o próprio cidadão, para ele poder, em um autoatendimento, poder descobrir vamos dizer, as questões ligadas à aposentadoria dele ou aos outros benefícios. A gente fala muito de aposentadoria, mas a demanda do INSS maior nem é a aposentadoria, né, são os outros benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade. Né? Tem um mundo de benefícios aqui dentro do INSS. Ai, salário maternidade não fala não que eu aqui vou sofrer, porque eu descobri agora, semana passada, que a adoção a partir de 11 anos não ganha licença maternidade, eu sofri horrores. Mas é uma demanda que a gente quem adota tá nessa pauta para poder aumentar a nossa idade, porque a mãe de quem é mais velho também precisa parar um pouquinho. Olha, mas a gente paga bastante salário maternidade. Muito mesmo. E assim, esse já inclusive é um dos que tem uma novidade das mais legais, né? Está em piloto já uma proposta de fazer o salário maternidade já a partir do momento em que a criança é registrada no cartório. Então, quer dizer, daqui a pouco vai chegar um momento em que a gestante ela não vai precisar nem se preocupar em buscar o INSS. Nasceu a criança, cai o dinheiro na conta. Então, assim, um momento isso é um a gente vai chegar avanço nisso. muito interessante. Vamos pensar em pautar um dia sobre licença maternidade, porque eu adoro esse tema, mesmo sendo mãe por adoção. Mas eu acho que é uma demanda muito importante, a gente tem pouca governança feminina e às vezes a gente não consegue falar isso de novo. A gente vai fazer um breve intervalo e aí a gente vai voltar falando de aposentadoria propriamente dito. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar continuidade a esse bate-papo hoje falando sobre aposentadoria. Luiz, afinal de contas, quem tem direito à aposentadoria? Uma pergunta difícil. Ou não? Bom, então,
A gente tem uma série de regras na Previdência, né? Tem aquelas básicas dos 35 anos de contribuição, a regra do 85/95 para poder escapar do fator previdenciário, entre outras. São muitas regras, a gente precisaria de umas 2 horas aqui de entrevista para poder falar de todas elas. Só que pensando nisso também, o INSS já vem implementando iniciativas para poder facilitar esse trânsito, vamos dizer, essa informação do trabalhador. Então agora, recentemente, se eu não me engano, uma semana atrás, a gente disponibilizou uma nova simulação de tempo de contribuição que está disponível na internet, no Meu INSS, que é o nosso aplicativo, tá? Que uma vez a pessoa com senha, né, o cidadão, qualquer cidadão com senha nesse aplicativo, consegue ter acesso a todas as informações previdenciárias dele e uma ferramenta nova agora que é um simulador de aposentadoria. Então aquele desespero que as pessoas tinham de juntar aquela papelada toda, trazer aqui para poder avaliar se estava na época, assim, porque a gente vai achando, né? A gente fala assim, não, mas eu estou trabalhando há 35 anos, mas aí durante isso você esquece de contar que ficou alguns meses no seguro-desemprego, ficou sem pagar quando você estava desempregado, e aí você acha, e aí tem medo. Mas não precisa mais então juntar aquela papelada toda, hoje existe um mecanismo mais facilitador, Exatamente. Vamos explicar muito por alto como funciona, mas sim, assim, no para o site... nosso telespectador conseguir entender a base e a partir daí buscar informações. Isso. Bom, uma vez feita a senha, né, você cadastra uma senha para o Meu INSS, que pode ser feita pela internet ou pelo 135, ou aqui na agência, se vier aqui na triagem, a gente já dá a senha na hora, não tem nem que esperar nada. Certo. Tá? E a pessoa consegue, ela pega uma senha inicial, troca essa senha para uma senha pessoal dela e ela consegue ter acesso à informação. Ok. Por lá, ela vai ter os dados que o INSS captura de todas as bases governamentais ligadas ao trabalho da pessoa. Então, é o que a gente chama de CNIS, é um Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nele você vai ter informação de todos os períodos de trabalho seu vinculados às empresas privadas, às empresas públicas e o que você pagou em carnê também. Tudo isso disponível ali... Isso já é o máximo, é o máximo. Não tem aquela pilha de papel. Eu me lembro da minha mãe com uma pilha de carnês laranjinhas, sabe, que teve que olhar um por um. Então, assim, essa coisa já está bem avançada. O que acontece? Alguns carnês é interessante você continuar guardando, protegendo. claro. Por quê? Porque na hora da contagem, ela vai perceber, a pessoa que fizer a contagem vai perceber que estão faltando alguns períodos. Por quê? Porque essa informatização, a gente tem base informatizada desde 71, mais ou menos. Então, nem tudo está lá. A pessoa que está aposentando, ela começou a trabalhar bem cedo hoje. Então, o que acontece? Vai ter algum período ali que realmente não tem a informação. Não é para se preocupar. Ah, não consta, eu vou correndo no INSS. Não, não precisa. Você só guarda aquele documento que você precisa para comprovar o que não tem no nosso cadastro. Na hora da aposentadoria, esse você apresenta. Quer dizer, ela vai levar algum documento físico para a gente? Vai, mas não vai ter que levar aqueles sacos de papelão cheio de carnês. Não vai precisar mais disso. Sim, e ela vai ter uma noção plena. Caixa, assim. Sim, eu me lembro dela se aposentando há alguns anos e aquilo foi um suplício. Como eu sou jornalista, ajudei a etiquetar, a separar e tal. E aí você vai começando a pensar, nossa, que coisa complexa é o INSS. Na verdade, o que a gente está vendo é um processo para facilitar a vida do cidadão. Exatamente. As regras continuam complexas porque elas mudam ao longo do tempo, né? Então, quer dizer, um período que, enfim, que é contado de um jeito em 80, em 90 é de outro. Só que tudo isso vai estar muito bem explicado nessa simulação. Como eu estava te falando, a gente gastaria 2 horas aqui para explicar uma coisa que talvez daqui a 1 ano mudou já de novo. Então não, agora lá as regras estão claras. A pessoa vai, procura o cadastro dela, né? Deu a senha, vê os dados do cadastro dela, vai trazer todos os tempos dela. Ela vê aquilo, vê o que está faltando, inclui e o sistema já vai mostrar para ela quanto de tempo de contribuição ela tem, que tipo de aposentadoria, que possibilidades ela tem. De forma geral, essa documentação é a comprobatória do quanto se trabalhou? Sim. Existe alguma diferença lá no valor final da aposentadoria, o que você trabalhou num órgão público, num privado, ou o pagamento do carnê, ou isso tudo soma para você chegar ao quanto que esse cidadão vai receber? Bom, vamos lá. Quanto a pessoa vai receber é um desespero para quem está esperando a aposentadoria. Então, esse cálculo ele é complexo. Assim, eu prefiro a gente não detalhar tanto ele, mas é mais ou menos assim, as 80% maiores contribuições desde 94, faz uma média aritmética desse valor e você chega no que a gente chama de salário de benefício. Esse salário de benefício vai ser corrigido, ajustado ainda com o fator previdenciário, se a pessoa não tiver chegado nos 85, 95, né, dos pontos da idade, mais tempo de contribuição. E é basicamente isso, mas aí tem aquela especificidade para professor, tempo especial, período laborado em condições especiais. Tudo isso são questões assim, que tem que ser avaliadas na hora da aposentadoria mesmo. A simulação, a ferramenta de simulação ajuda bastante a ter essa visão do todo, né? A gente também, aproveitando
né? Esse o momento. ensejo, o espaço, o ensejo, é isso aí. Estamos buscando agora, com base nessas ferramentas digitais também, uma aproximação com a sociedade civil, né? Então a gente está no caminho de buscar parcerias com sindicatos mesmo, para eles poderem ajudar a gente nesse processo vamos dizer, de expansão da informação e até de ajudar o cidadão a requerer a aposentadoria dele de forma mais fácil. Porque acontece muito, assim, né, da pessoa ficar um pouco desorientada com a quantidade enorme de regras. As regras são muitas, né? Nossos servidores mesmo, toda hora a gente tem que recorrer, buscar para confirmar as regras quando tem situações específicas. Então, é complexo mesmo. Então, a gente está querendo, na verdade, expandir, tornar mais transparente isso, porque hoje a pessoa que está de fora do INSS, até pouco tempo atrás, enxergava aquilo como uma caixa preta, né? Uhum. Está chegando o tempo, uma hora eu vou poder aposentar. Eu vou lá, levo o meu saco de documentos e vamos ver o que acontece. Né? Não, a gente quer que a pessoa tome um pouco mais de consciência também do que ela tem de tempo, do que vale cada coisa, para evitar surpresas. Né? E eu acho que a sociedade civil vai ser uma parceira nesse momento agora. Dentre essas surpresas, tem também aquela questão do trabalhei em uma empresa 10 anos e ele não pagou o INSS e tal, e isso pode ser um fator complicador na hora da aposentadoria. E aí, por isso, essa aproximação constante desde antes do momento que você acha que tem direito à aposentadoria? Eu acho que a pessoa acaba tendo essa desconfiança, né? Por isso que ela quer ir lá conferir se realmente todo mundo pagou. Mas assim, o documento do trabalhador principal continua sendo a carteira de trabalho e previdência social. Uhum. Então, quer dizer, com base no que está registrado na carteira, o direito dele está garantido. Né? A empresa não pagou, ok. A carteira de trabalho está assinada, não está. A empresa assinou em época própria, tem todas as anotações lá, aquilo garante para ele o direito. Eventualmente, dependendo do caso, o INSS pode pedir outros documentos, né? Mas aí assim, é uma coisa muito... não é comum, tá? É raro o INSS precisar de outros documentos, e quando precisar, ele vai pedir aquele documento específico ou para a pessoa ou para a própria empresa. Então, assim, o INSS vai buscar a melhor forma de poder atender aquele pleito e reconhecer aquele tempo de trabalho. Nossa, muito interessante, porque muitas das vezes, quando a gente faz um paralelo com o fundo de garantia, né, se não pagou, não tira. Diferente, então... Diferente do INSS. Maravilha, porque a gente sempre está acostumado a falar, a gente fala aqui de todas as pequenas demandas da realidade do trabalhador, né? E o FGTS tem que tomar conta, senão já era. Sim. Perdeu, aí você vai ter que entrar com processo. Que bom perceber que nesse momento de aposentadoria, que em tese as pessoas já estão aí laborando há muito tempo, né, pelo menos 35 anos, e aí precisam, já estão com uma certa idade, precisam perceber e saber que estão sendo acolhidas também pelo INSS. Sim, sim. Essa é a nossa visão hoje, né? A gente está tentando entender, nossos processos estão sendo melhorados e a gente está tentando ver eles a partir da ótica do cidadão. Né, saindo um pouco dentro do muro da repartição e enxergando a partir do cidadão. Pô, mas o cidadão, como ele chega no INSS, né? A gente começou a perceber que o primeiro contato do cidadão com o INSS não é por meio do INSS, é geralmente por meio. Ele procura um advogado, ou procura a entidade de classe, procura a empresa dele. Então a gente quer chegar, principalmente nas entidades de classe, para poder trazer essa informação para ele antes. Né, antes dele passar por todas essas etapas e chegar no INSS. A gente quer que cada vez mais o cidadão precise menos pensar em previdência, a informação esteja mais clara para ele, que quando ele, na hora de aposentar, você não tem nenhuma insegurança. O que a gente sente muito é isso, as pessoas vão procurar o INSS porque querem ter certeza de que está tudo certo. Assim, a primeira notícia boa é, olha, geralmente está tudo certo, sim. Né? Então, a segunda, é uma ótima notícia. A segunda etapa a gente precisa que as informações da nossa legislação fiquem, vamos dizer, sejam depuradas, vamos dizer, deixadas mais claras para a pessoa, e é nesse sentido que a gente busca esse tipo vamos dizer, essa ótica diferente agora, né, de ver a partir do cidadão e levar para ele a informação antes que ele precise procurar o INSS. Maravilha. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco falando sobre esse processo de informatização do INSS. Vamos entender um pouquinho melhor isso, de forma que ajude realmente o nosso dia a dia enquanto trabalhador. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui no INSS. E agora a gente vai entender uma questão básica. O INSS, essa coisa grandona que tem muito a ver com a sua vida, está se informatizando ainda mais com o intuito de facilitar a sua vida. É isso, não é? É exatamente isso. Mas assim, eu queria colocar um detalhe muito importante. Vamos lá. O nome do programa diz muito sobre o INSS. Né? Como a gente estava explicando antes, queremos o trabalhador em foco agora. Tá? Então, cada vez menos o INSS deixa de ser essa instituição fechada que você tem que ir lá suplicar pelo seu direito.
A gente quer chegar no trabalhador primeiro. Eu acho que esse é o foco do processo. A tecnologia, a informática, ela é uma ferramenta nesse processo. Tá? Então, estamos nos informatizando, dá a impressão que a gente antes fazia tudo, né, enfim, na máquina de escrever. Não, não é. O INSS já é informatizado há um tempo. Sim. E agora a gente está avançando, né, aproveitando essa ferramenta da informática para poder chegar no trabalhador de forma mais simples, mais fácil, mais clara, e antes dele precisar pensar em INSS. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que um dia ninguém precise lembrar que o INSS existe. O INSS não vai deixar de existir, ele vai existir, só que ele vai atuar de uma forma tão, assim, a ideia, né, que ele atue de uma forma tão suave e tão eficaz que você esqueça. Do tipo, tem direito a aposentar. Você vai receber uma ligação, então, percebemos que você tem direito a aposentar. Quer aposentar? Você vai ganhar tanto. Quero. Ok, então você está aposentado. E pronto. Isso já acontece. Isso já acontece no Brasil? Já acontece no Brasil. Nossa, que A gente tem um programa em expansão agora, que é o INSS Digital. Dentro do INSS Digital, uma das iniciativas é essa. Pelo CNIS, como eu estava explicando antes, né, que é o nosso cadastro, que concentra todas as informações que o governo tem sobre o seu trabalho. Pelo CNIS, a gente detecta se a pessoa tem direito a uma aposentadoria. Detectando que ela tem direito à aposentadoria, quer dizer, não falta nenhum documento, a gente liga para ela para avisar que ela pode aposentar. E se ela topar, está aposentada. Então isso já acontece. Claro que assim, esse é um comecinho, então a gente não está conseguindo pegar todos os casos ainda, porque tem muita informação que a gente ainda não tem. Né? Por enquanto, como eu expliquei antes, a pessoa realmente pode fazer aquela simulação em casa e ver que documentos que ela precisaria apresentar para o pedido de aposentadoria. E quando o pedido de aposentadoria ele apresenta os documentos. Aqueles casos em que a pessoa não precisaria apresentar nada, esses a gente vai detectar por conta própria e vai ligar para a pessoa para aposentar. Nada impede que ela peça aposentadoria, claro. Mas a ideia, como eu te falei, é que a gente chegue num momento em que você não saiba que o INSS exista, apesar do INSS, que o INSS existe, apesar de o INSS estar lá o tempo todo, né? Te ajudando, enfim, disposto a proteger o trabalhador quando o trabalhador estiver precisando. Nesse processo não de informatização, então, mas esse novo avanço de benefícios para o trabalhador, você tem agora um aplicativo especial que é o Meu INSS, Sim. Não é isso? Quais são as funcionalidades básicas que vão além da aposentadoria? Porque assim, a gente fica muito desesperado por aposentadoria porque a gente vive numa sociedade em que você trabalha 8 horas por dia. Sim. Em tese, você dorme 8 e aí a gente esquece que tem uma vida inteira para se viver dentro dessas 8 horas que nos sobram. Então, eu acho que existe muita gente, principalmente dependendo da atividade profissional. Eu sou jornalista, adoro o que eu faço, e sou super feliz. E não me imagino assim preocupada, desesperada com a aposentadoria. Por sua vez, para aquele trabalhador braçal, a costureira, que o trabalho dele é de muito esforço, ele vê a aposentadoria como uma meta. De que forma que esse aplicativo vai dar essa mobilidade, essa facilidade para essas pessoas? Olha, o aplicativo ele tem uma série de ferramentas dentro dele. A gente pode descrever, enfim, por muito tempo as ferramentas que tem. Eu posso destacar, a principal que eu estava explicando já é essa possibilidade de simulação de aposentadoria. Acho que essa hoje é o O do aplicativo, é onde as pessoas vão querer realmente acessar e ficar fazendo contas e testar diversos cenários de aposentadoria. Essa é a mais interessante. Mas tem muitas outras, né? A gente tem o cálculo da renda da aposentadoria também, tem o acesso ao CNIS, você pode enxergar como é que estão as contribuições suas no cadastro, está tudo lá. Você pode calcular as vias de pagamento direto da internet. Hoje em dia não existe por que a pessoa procurar o INSS para preencher carnê, por exemplo. A gente tem esse movimento ainda, mas assim, não existe mais necessidade. Você tira o próprio carnê na internet, calcula os atrasados de carnê pela internet, paga pela internet. Enfim, então tudo isso já está disponível tanto no meu INSS quanto no site da Previdência. Que mais que eu posso falar? Tem os agendamentos todos, né? Os requerimentos de auxílio-doença, por exemplo, você faz direto pelo site ou pelo meu INSS. Tem outras informações como o demonstrativo de imposto de renda. Para quem já é aposentado, né? Essa pessoa que estava precisando muito aposentar, ela aposenta, ela começa a viver outros problemas, né? Na aposentadoria, que é o empréstimo consignado, a declaração do imposto de renda, a comprovação da condição dele de aposentado para gozar de certos benefícios, como a tarifa reduzida ou gratuita de transporte público interestadual e intermunicipal. Tudo isso, o próprio meu INSS já tem essa informação direto para ele. Né? Porque a gente tinha um grande movimento, inclusive, de aposentados que buscavam o INSS para poder tirar um extratozinho para apresentar nos órgãos para poder comprovar que ele é aposentado. Isso acabou. Isso, a pessoa tem tudo isso no meu INSS mesmo. Tá? Entendi. Como fazer uso do aplicativo na prática? Eu preciso baixar ele no meu celular, entro no computador, eu entro em qual site? Como é que é essa gestão dessa questão bem praticona? Então,
todas as ferramentas de tecnologia novas do INSS, elas estão seguindo agora vamos dizer assim, uma doutrina de acessibilidade e usabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o uso delas tem que ser intuitivo. Então, o meu INSS, para quem entrar nele, vai ver que a carinha dele é como se fosse um Facebook, um Google. É uma coisa que você não depende de uma capacitação para usar. Até porque a gente está lidando com um público trabalhador, assim, de forma geral, com pouco estudo e que tem conhecimento mesmo do Facebook e do Google. Eu acredito que a questão não seja nem assim, só para o público trabalhador, enfim, ou para o público que tem pouco estudo. Eu acho que é uma questão, vamos lá, a gente não quer que você precise ter um trabalho para poder ter essa sua informação. Está certíssimo. Ela tem que estar lá. Então, essa é a premissa. Claro, algumas coisas não estão super simplificadas ainda, mas a tendência é que fiquem muito simplificadas. O meu INSS ele já tem uma interface muito tranquila de usar, gráfica, bonita, entendeu? Então, assim, é simples a utilização dele, é facilitadora mesmo. Talvez a maior dificuldade no meu INSS hoje é o processo de criação de senha. Sendo bem sincero, a criação de senha não é tão fácil assim. Por quê? Porque ele vai fazer umas perguntas sobre a sua vida laboral para poder criar a sua senha. Então, a pessoa tem que lembrar, né? Por exemplo, em que ano que eu comecei a trabalhar? Umas coisas assim. Por quê? Para ter segurança. Porque essa informação dele é sigilosa. Essa informação, ela é sensível. Então, o INSS tem que buscar meios de evitar que essa informação caia em mãos erradas. Então, a gente precisa saber que aquele trabalhador é ele mesmo. E aí, mais do que isso, o INSS tem todo um protocolo de segurança com as informações que você vai dar. Sim. Tanto no aplicativo como no site. Sim. Nós temos uma grande preocupação com a segurança da informação. A gente sabe informação. que existe meio que um mercado negro de informações. Existe, a gente não pode fechar o olho, existe. Não pode fechar, e quem trabalha com tecnologia, mais do que ninguém, entende a importância desse cuidado. Às vezes a gente fica irritado, né? Não só no site do meu INSS mesmo, como outros sites da internet que você tem que passar por aqueles processos de falar que caracteres estão na imagem, que aí tem que ficar decifrando. Não sou robô. Não sou um robô. Isso, gente, é um inferno, mas infelizmente é um inferno que por enquanto é necessário, porque existe o hacker mesmo, existe gente que busca, assim, que faz ferramentas de captura, vamos dizer, clandestina das informações das pessoas. Então, a gente já dá mole com um monte de informação, até no Facebook, postando foto, postando uniforme onde seu filho estuda. E é quando você vai ver, as pessoas conseguem dizer um montão de coisas de você que você achou que nunca passou. Imagina essas que tem a ver com o futuro de você, né? Você trabalhador na terceira idade, precisando da aposentadoria, se alguém faz um cadastro equivocado com os seus dados. É essa segurança que o INSS pensou para poder conseguir a senha. É um custo, né? A gente quer simplificar o serviço, mas para simplificar o serviço, para disponibilizar essa informação, eu tenho que ter esse cuidado também. E esse cuidado, maravilha. Enfim, o trabalhador tem que ser um parceiro nosso e tomar conta da sua senha também, tomar conta dos seus dados. É o que a gente chama de governança colaborativa? A governança colaborativa já é um outro processo dentro dessa ideia de chegar no cidadão antes que ele saiba que precisa da Previdência, né? Estamos procurando parcerias com outros órgãos agora, né? E com outras entidades. A gerente executiva do INSS aqui em Petrópolis está agora no processo de firmar um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura, por exemplo, para poder receber os protocolos de benefícios assistenciais diretamente da Prefeitura, que é um segurado, um trabalhador que precisava de, 5 comparecimentos em órgãos diferentes, ele agora vai precisar de 2, em breve 1, então a gente está avançando nesse sentido. A mesma coisa funciona com as entidades da sociedade civil, e aí, assim, aproveitando o canal também, os sindicatos, nós queremos que os sindicatos sejam nossos parceiros nesse processo também. Quer dizer, o sindicato poder representar os seus sindicalizados junto ao INSS. Maravilha. A gente obteve aí um leque de informações sobre os avanços e os cuidados que o INSS tem aí como cidadão. Quem ficou interessado em obter mais informações para poder ter acesso ao meu INSS, avaliar e fazer aquele cálculo para ver se está perto da aposentadoria e tal, qual é o contato mais prático que você pode fornecer para o nosso telespectador? O mais prático, mais universal é o 135. O 135 continua sendo a nossa ferramenta de excelência do atendimento. Quer dizer, o telefone. Né? Primeiro porque ele abrange mais pessoas, lógico, e ele também está muito bem equipado tecnologicamente falando, então ele consegue dar uma informação muito precisa para o trabalhador. Até mesmo para que ele possa seguir para um outro tipo de plataforma de comunicação. Com certeza. Agora, se você já tem já se desenrola muito bem com a informática, procura o nosso aplicativo Meu INSS ou procura o site Meu INSS, que lá você tem tudo sobre a Previdência mesmo. Essas regras complexas que a gente demoraria horas aqui para falar, lá estão explicadas de uma linguagem bem acessível, né? E que permite sugestões, inclusive. Então, se o trabalhador entrou no site e viu, isso aqui está muito confuso. Fala, está confuso.
a gente vai buscar melhorar. E assim, a melhora geralmente é rápida. Maravilha. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha conseguido passar informações legais para você aí de casa. E a gente vai estar sempre aqui em contato com o INSS para levar novidades que tem como intuito principal melhorar a qualidade da vida da gente, trabalhador. A gente volta na próxima semana. Obrigada pela sua audiência. Um beijo grande. Até lá. Tchau, tchau.